estamos aqui com a nossa convidada, a Sumara Alves, e eu vou apresentar ela rapidamente para vocês aqui. A Sumara Alves é graduanda em marketing, mãe empreendedora desde os 12 anos. Além disso, teve a honra de ser diretora e ganhadora do carro rosa da Mary Kay, bem como ocupar cargos importantes na esfera pública, incluindo secretarias municipais de assistência social, trabalho, juventude e gabinete. E a paixão dela pelo empreendedorismo e pelo serviço público a levou a criar a comunidade Despertar da Empreendedora, onde ela compartilha experiências e conhecimento para inspirar outras empreendedoras a alcançar os seus objetivos. Tudo bem, Sumara? Como é que você está? Tudo bem, Fabi? Boa tarde. Aqui em Sergipe, São Paulo, a gente não tem não tem acréscimo de 1 hora, né, Fabi? Sim. E é um prazer imenso estar aqui nessa tarde, compartilhando um pouco desse movimento que estamos construindo pelo país de mulheres. Você, que é uma mulher que também inspira outras mulheres, é uma mulher que vem fazendo um trabalho belíssimo, com muita resiliência, com muita determinação, e estamos aqui hoje para contribuir. Maravilha, Sumara. E olha, tem bastante gente entrando aqui para nos ouvir, hein? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Vicente, São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, pessoal de fora, Califórnia, Estados Unidos, Joinville, Santa Uau! Catarina, Goiânia, Goiás. Dá muita gente de fora aqui para nos prestigiar. E, gente, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguma mensagem, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. O nosso tema de hoje é o poder de uma comunidade de mulheres. E a Sumara, que tem uma comunidade, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, Sumara, uma pergunta que eu faço para todas as nossas convidadas aqui. O que é empreender para você e quais os desafios de ser empreendedora? Empreender para mim é todos os dias eu colocar o que me move, o sonho do meu coração, ele se materializar. A gente sabe que no empreendedorismo feminino muitas vezes ele não vem através de um sonho que a empreendedora tem. Muitas das vezes ela vem por conta da necessidade. Muitas vezes essa mulher para sair do relacionamento abusivo, muitas vezes aquela mulher para estar próximo dos filhos, muitas vezes o empreendedorismo ele entra na sua vida através de várias formas, né? Mas eu acho que 50% de quem empreende, das mulheres, não veio através de um sonho de empreender, e sim pela questão da necessidade de empreender. E como o empreendedorismo chegou na minha vida? Aos 12 anos, eu gostava muito de colecionar cartas, papéis de cartas. Eu acho que você é desse tempo, fazendo. Sim, sou desse tempo, sim. E eu colecionava papéis de cartas, e aí eu comecei a enxergar uma oportunidade ali. E aí eu comecei a comercializar na escola. Passou um tempo, quando chegou dos meus 15 anos, os meus pais se separaram. Minto, nos meus 13 anos, meus pais se separaram e a gente teve que sair de cidade. A minha mãe era professora e de uma hora para outra, a estabilidade financeira que ela tinha, porque ela largou a profissão para cuidar dos filhos, ela se viu sem marido, sem renda e com 3 filhos. E aí, qual foi o caminho qual era a única saída para ela? Empreender. E aí ela começou a empreender, nós viemos para a cidade chamada Carmópolis, que é uma cidade petrolífera, que eu estou há mais de 25 anos aqui, que no último dia 8 de março eu fiz uma palestra para o pessoal que era da antiga Petrobras. A nossa cidade é o maior campo terrestre em petróleo do país. Olha. E quando eu cheguei aqui nessa cidade, a minha mãe, não existia Banco do Brasil, e antigamente era cheque. Hoje estamos no mundo digital, mas antigamente era cheque. E a gente ficava na base da porta da Petrobras esperando alguém para depositar o dinheiro, porque dentro da base tinha banco.
E você imagine para mim quanto tempo eu não ficava ali no sol, eu e meus irmãos, esperando a sensibilidade de alguém para nos ajudar naquele momento. E depois de 25 anos, eu Sim. sou convidada pela base para palestrar para aquelas mulheres. Olha que legal, hein? Então, é fruto de... Isso é fruto de posicionamento, isso é fruto de uma mulher que decidiu romper e acreditar no empreendedorismo para dar um novo start na vida e criar os seus filhos. Maravilha. E, Sumara, me diz uma coisa. E como que você começou a sua jornada como mentora de mulheres empreendedoras? Porque foi a partir daí que você também criou a comunidade, né? Então, como que foi um pouquinho dessa sua jornada? Você contou um pouquinho de como foi sua história, né? Com a tua mãe e tudo mais, mas como você chegou nesse ponto e falar, poxa, eu quero abrir uma comunidade de mulheres? Eu sempre trabalhei com mulheres, né? Minha mãe tem um comércio de roupa, moda, e em 2014 eu fui convidada para participar de uma reunião da Mary Kay, e aí eu entrei na Mary Kay. Eu acho que eu comecei a ser mentora de mulheres a partir do momento que eu me tornei uma consultora Mary Kay. Sim. Que a gente você já foi da Mary Kay, você sabe que a gente Sim. acaba se tornando Sim, já fui da Mary Kay também. Entendeu? E assim, eu falo sempre que a minha grande escola, o meu MBA em vendas e mulheres foi na Mary Kay. E ali começou aquele movimento, eu fui diretora por 8 anos, entrei na Mary Kay num momento muito difícil da minha vida, que eu entrei na Mary Kay para pagar o meu aluguel, e depois de um tempo eu entrei por acidente na meta do carro rosa, porque eu acho que tudo que a gente coloca com intensidade as coisas vão crescer. E aí conquistei o carro rosa, amei aquele ambiente, só que em 2018 o meu cunhado ele se torna prefeito do município e precisa e a nossa vida tem uma mudança e ele precisa da família para governar a cidade. E eu fiquei esse tempo, me tornei secretária de assistência social, e eu, na Secretaria de Assistência Social, à frente da pasta, eu entendi que muitas mulheres estavam precisando de um olhar atento. Sim. Olha que Quando incrível, a gente entrega, né, o mandato, e assim, é um paralelo diferente, porque você sai de uma realidade, de um universo onde é um universo totalmente comercial, e aí você encontra uma clientela, uma demanda de mulheres que são mulheres de programas sociais. E você entende que muitas das vezes aquela mulher ela precisa de uma oportunidade. E aí a gente entrega o mandato e eu volto, porque antes de fazer marketing eu já fiz publicidade e propaganda, e o marketing ele não sai da gente, Sim, né? E eu comecei a estudar sobre o digital na pandemia. E eu tinha uma tia que eu ajudei ela a empreender. E essa minha tia, a Covid leva a minha tia. Entendi. E eu fiquei com esse sentimento de que eu não tinha feito tudo, que eu não tinha ensinado tudo. E foi aí que esse desejo, na verdade, foi uma série de acontecimentos. Eu não acordei, hoje eu sou mentora. Sim, Aconteceram várias coisas que me trilharam por esse caminho. E quando chegou em quando foi em 2021, eu encontrei no digital essa janela para cuidar de mulheres e aperfeiçoar aquele meu sonho. Olha que lindo, né? E aí eu ativei o arquétipo da exploradora. Eu fui para diversos cursos, eu comecei a participar de mentorias. Foi assim que eu conheci você, princesa. Exatamente. Nessa minha jornada, nessa busca. E aí, em julho de 2023, quando eu saio do método 8Ps, de fato... Maravilha. É justamente isso, né? Ou seja, muitas vezes o nosso propósito em si, ele não vem
Ele não é da noite para o dia, é no caminho que a gente descobre o nosso propósito, né? E aí a gente vai trilhando nossos caminhos e a gente vai entendendo que é para esse lugar que você precisa ir. E aí chega aquele ponto, você fala, poxa, agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer, porque isso realmente faz sentido para mim. E eu queria saber, Sumara, a comunidade, qual que é o papel crucial de uma comunidade de mulheres empreendedoras, principalmente no desempenho, nesse desenvolvimento dessas mulheres? Fabi, a comunidade ela tem um papel muito importante do fortalecimento de vínculos. Muitas das vezes a empreendedora ela se sente só, ela não tem o apoio do marido, ela não tem uma rede de, ela não tem o apoio da mãe, de ninguém, e é ela por ela acreditando naquele sonho sozinha. Sim. A comunidade ela vem para fortalecer esse sonho dela e capacitar, porque a nossa comunidade ela funciona da seguinte forma: nós temos encontro de planejamento presencial com a membro da comunidade. Nós temos aulas na plataforma, né? Como você também já foi, né? E ministrou uma aula para a gente. Nós temos encontro presencial da comunidade, que é o evento ápice todo mês, que é onde toda a comunidade se encontra, e aí eu trago um palestrante de fora para que elas tenham esse momento de aprendizado e de conhecimento. Dentro da comunidade, nós temos o Clube do Livro, que é onde a gente desenvolve a leitura, né? Trabalhamos a comunidade em 4 trimestres. Nós estamos no primeiro trimestre e nós estamos trabalhando posicionamento. Então, assim, a comunidade ela vem para fortalecer essa ideia de que primeiro, nós juntas vamos acelerar mais rápido. Segundo, é um ambiente onde existe sororidade. Nós ali Sim, muito importante, né? Isso, é muito gostoso porque tem muitas alunas dos mesmos nichos, um exemplo, tem cabeleireiras, tem advogadas, e aí o que acontece? Elas sempre vão sugerindo o que a outra poderia fazer de melhor, e aí a gente já está construindo collabs entre elas. Elas começaram a comercializar entre elas, e a gente agora vai fazer um clube de metas. A gente vai jogar uma meta, não sei se a gente vai colocar uma meta de 50, 100 mil, a gente está estudando, colocar uma meta para que juntas a gente comece a trabalhar dentro do mês e a gente consiga ir para um outro patamar. Como diz a Irk Aslan, que é o meu coprodutor, ele fala subir a régua. Exatamente. Olha que importante, né? Tem um grupo de mulheres ali que vão juntas crescer, né? Olha só, tem uma mensagem aqui, a Janete pelo site mandou uma mensagem, porque eu pedi para que as mulheres mandassem mensagens, né? O mês de março é um mês voltado para a mulher, né? Para o Dia das Mulheres. Sim. O dia 8 de março foi sexta passada, a gente sabe que tem toda uma questão histórica por trás disso, mas uma mensagem de força, Sim. Uma mensagem de empoderamento para mulheres. A Janete pelo site mandou aqui, que nós possamos honrar as mulheres que fizeram história e lutaram para chegarmos aonde estamos, e que possamos honrar as nós mesmas a cada dia, dando o nosso melhor e não aceitando nada menos que merecemos. Incrível, Janete, muito obrigada pela sua mensagem. É sobre isso, né? Para que nós possamos ali, uma do lado da outra, empoderar a outra, e claro, mais do que nunca, a gente não aceitar nada menos que você merece. E assim eu vou para o nosso próximo intervalo. Sumara, fica aí, a gente já volta. Pessoal, já voltamos, não saia daí. Olá, voltamos então com o programa Elite Rosa aqui na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje eu estou com a Sumara Alves, que é mentora de mulheres empreendedoras, tem a comunidade Despertar da Empreendedora, e a gente está batendo um papo justamente sobre isso, o poder da comunidade das mulheres. E eu quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está entrando aqui, Guarulhos, São Paulo, São Carlos, São Paulo, Nova Lima, Minas Gerais, Sete Lagoas, Minas Gerais, Sergipe, Lagarto, Sergipe, Aracaju, Carmonópolis, do Sergipe, Capela, em Sergipe, Brasília, Distrito Federal, Ibirite, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, São João da Boa Vista, em São Paulo, Santos, São Paulo, São José do Rio Preto, também em São Paulo, e São José do Araguaia, no Pará. Um abraço e um beijo para vocês que estão aqui. Inclusive, a Ana Júlia de São Paulo
mandou uma mensagem também aqui. Ela disse o seguinte: que essa data de 8 de março seja comemorada e lembrada todos os dias. Muito obrigada, Ana Júlia, pela sua participação. Então, vamos voltar o bate-papo aqui, Sumara. E eu queria perguntar o seguinte, tá? Quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades que as mulheres empreendedoras enfrentam e como que a comunidade pode ajudar elas a superar esses desafios? O áudio. Tá conseguindo abrir? Só um momentinho. O áudio não está abrindo. Você consegue sair e entrar de novo? Gente, a gente está tendo um probleminha aqui no áudio. Rapidinho a gente volta, mas vamos lá. O que acontece, né? A pergunta que eu fiz para a Sumara foi justamente sobre essa questão da... Voltei, Fabi. Voltou. Maravilha. Gente, aqui nós Voltei. estamos ao vivo, estamos pela internet, então às vezes tem essas questões na internet, mas vamos lá. Então, quais são as maiores dificuldades, assim, os maiores desafios que a comunidade pode ajudar essas mulheres empreendedoras? Então, Fabi, hoje eu percebo que a empreendedora ela ficou muito no comprar, vender, postar. Uhum. E quando eu decidi buscar o conhecimento, estar preparada, mesmo tendo a bagagem de vendas, mesmo tendo a vasta experiência de mais de 28 anos vendendo, eu entendi que a questão da capacitação ela é muito importante. E qual é o papel da comunidade? Eu falo sempre que é educar aquela empreendedora a estudar sobre si e sobre o seu negócio. Sim. Eu acho que é o maior, que é o maior pilar da nossa comunidade. É trazer ela para o game, porque hoje a gente sabe que existe e-commerce, que existe pessoas que estão ganhando dinheiro dentro de casa, e principalmente a gente que mora no menor estado do Brasil, no interior do menor estado do Brasil, Sim. né? Mas, assim, não existe o hábito, como a minha cidade é uma cidade muito à cultura do petróleo em si, então e o mundo mudou depois da pandemia. Então, eu acredito que o papel hoje fundamental da comunidade é a educação. Então, quando tem uma mentoria de Fabi, um exemplo, na nossa comunidade não existe isso. Eu quero que elas consumam todo o conteúdo acessível possível. Tem um curso de Fabiana. Olha, tem um curso de Fabiana, é muito bom, comprem. A partir do momento que eu já validei, a partir do momento que eu já conheço, eu indico com responsabilidade. Sim. Então, assim, o papel da comunidade em si, para que a empreendedora, eu acho que rompa essa barreira, não só a rede, não só a questão da sororidade, não só a questão do apoio, que ela não se sinta sozinha, mas é a questão da educação, de educar ela para que ela possa se capacitar para estar concorrendo de igual para igual. Maravilha. E como que, assim, o que você diria, por exemplo, principalmente quando a mulher está construindo essa carreira empreendedora, como ela lidar com as expectativas e a pressão? Porque você sabe que nós mulheres, né, nós temos que lidar com isso constantemente, a gente Sim, sabe que existe uma pressão social, sim, existem várias questões aí em torno das sim. mulheres, e das mulheres empreendedoras ainda tem mais a questão do teu negócio. Então, como essas mulheres, estando na comunidade, elas podem lidar com essa pressão e essas expectativas enquanto elas estão construindo essa carreira no empreendedorismo feminino? Eu acho que o primeiro de tudo é ela construir identidade. Importante, né? É a construção da identidade dela, porque eu falo sempre que curtida não é alcance, curtida não é dinheiro, visualizar é importante, lógico, nesse mundo, mas que eu acho que ela não esteja buscando a validação. Eu falo sempre, esqueçam os números
e foque em transmitir para a sua audiência a questão da excelência. Uhum. Então, porque hoje existem as métricas, de fato as métricas estão aí para dar como indicativo, mas não tem como você Sim. construir no início, é, Uhum. construir no início algo grande se você não tem a sua base preparada. Então, é, ressoou muito forte a sua comunicação, Fabiana, a sua aula na comunidade. Uhum. Ressoou de forma muito positiva. E a gente vai ter um café agora, que eu estou marcando para o dia 23, e a gente vai falar muito sobre essa questão, como o posicionamento e a sua essência. Então, Uhum. então é o que eu falo. É, a gente lida com isso, a gente conversa com elas sobre isso, que primeiro elas precisam trabalhar a identidade delas, para que Sim. possam construir um posicionamento e para que elas possam ir para o mundo virtual, o mundo digital, que na verdade a nossa comunidade é voltada para essa questão, o despertar para o mundo digital de forma coerente. Uhum. É, isso que você falou é muito importante, né? Principalmente, enfim, independente, para as mulheres. Porque quando a gente trabalha realmente a nossa identidade, eu sempre falo, né? Que é a nossa essência, a gente tem coerência em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for entregar, a gente tem constância, porque você sabe que isso faz sentido para você, não é algo que vai pesar para você, que é algo que vai contra aquilo que você Sim, acredita, né? Algo que esteja contra os seus valores, enfim. Então, por isso que a gente fala muito sobre essa questão de empreendedorismo, empreender. É muito importante você trabalhar principalmente a essência primeiro, né? Que aí depois a estratégia ela fica muito mais tranquila de fazer. É claro que para empreender nós sabemos que existem os desafios e são enormes, né? Você bem sabe disso. Mas quando a gente tem consciência de quem nós somos e aquilo que a gente quer realmente trazer para o mundo, isso fica muito mais leve, digamos assim, né? E aí você vai trilhar o caminho que precisa ser trilhado. Isso, Mara, eu queria saber de você o seguinte: o que conselho você daria para mulheres que estão iniciando nessa jornada empreendedora? Porque nós sabemos que tomar a decisão de empreender, como bem você disse, muitas mulheres tomam a decisão de empreender por questões de necessidade, né? Mas mulheres também empreendem por questão de propósito, por questão de oportunidade, que às vezes a oportunidade sim, bate na porta dela, às vezes ela nem estava esperando, né? Mas a oportunidade chega, ela agarra. sim. E tem a questão da necessidade. Mas qual conselho que você daria para essas mulheres que estão chegando, que estão começando a entender que empreender é uma forma também de liberdade, é uma forma de você colocar para o mundo a tua essência, naquilo que faz sentido para você? Primeiro de tudo, elas precisam entender que não é fácil. Uhum, Não é esse mundo, não é esse mundo da internet, né? uhum, Primeiro elas precisam entender que elas precisam trabalhar duro, ter constância, ter coragem, sim. porque vai ter dias que você vai passar e você vai gerar um conteúdo que levou o seu tempo todo e você acha que aquilo ali vai viralizar e muitas das vezes não acontece. Uhum, Ela, muitas das vezes, ou aquela mercadoria que ela compre, ou aquela data sazonal de vendas não é favorável. Então, ela precisa entender o seguinte: eu entrei para empreender, eu vou fazer isso acontecer. Alguns falam que eu não acho bonito nem elegante na força do ódio. Eu não gosto desse termo, uhum. mas eu gosto Sim, assim, sim. eu acho forte e pesado, mas eu acho assim que você precisa olhar para o futuro, Uhum, sabe? Eu vou chegar ali, eu vou chegar naquele ponto, eu sei onde eu quero chegar. E você vai passar por estações, vai ter pessoas que são estações, clientes vão chegar até você e às vezes vai questionar, e você tem que estar pronta para tudo. Porque eu falo sempre, toda pessoa que empreende se torna uma pessoa pública.
vai ter Uhum. que lidar com os haters nos comentários, vai ter que lidar com a questão de uma aluna chegou para mim e disse, Sumara, por que as pessoas questionam o preço da minha mercadoria? Uhum. Eu disse, por que você não se posiciona? Por que Exatamente. você não está transmitindo? Porque você não está transmitindo valor do que você faz. Então, quando você não transmite valor do que faz, as pessoas se sentem confortáveis para questionar o seu negócio. Então, Exatamente. qual é qual o recado que eu dou para vocês, empreendedora? Estejam preparadas para todo tipo de situação. Eu já quebrei, eu já fali, eu já passei Uhum. por diversos momentos na minha vida, mas sempre tem algo que me move, que faz com que eu acredite que ali é o caminho correto. Então, é coragem, é resiliência. E você, Fabi, para mim, toda vez que eu entro no seu perfil, você transmite isso para mim, resiliência. E eu Ai. acho que é, é isso que toda empreendedora ela precisa, pelos filhos, por ela, porque Uhum. assim, meninas, não tem sabor melhor do que você entender que você está fazendo o que você veio fazer nesse Uhum. mundo. Eu encontrei o meu propósito na dor, né? Eu falo que eu passei por todas essas questões, mas a Covid, com a morte da minha tia, ela me conduziu, Uhum. porque minha tia era uma mulher cheia de sonhos, Fabiana. Ela era uma Uhum. mulher cheia de sonhos. E ela não concluiu esses sonhos. Então, toda vez que eu vejo uma empreendedora empreendendo, eu vejo um pouco dela. É como ela Uhum. estivesse viva nas Sim, pessoas. E, então, assim, vocês estão vivas. Então, desejem romper. O exatamente. desejo de romper tem que ser ardente. É Exatamente, basicamente exatamente. Olha que isso. incrível isso, né? Quando a gente entende realmente que é o legado que você quer deixar, é aquilo que faz sentido para você, ou seja, Sim, é uma vida que você, todas aqui, com certeza têm sonhos, né? E em sua maioria, de repente, quer empreender e se faz sentido para você, você tem que correr atrás, tem que buscar e entender que desafios vão acontecer, para todo mundo tem desafio, não é achar que fulano tem, fulano, todo mundo tem desafios, cada uma não. na sua questão ali, mas todas nós temos, não é mesmo? Bom, então nós vamos agora para o nosso próximo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos então com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje quem está comigo aqui é a Sumara Alves, que é mentora de mulheres empreendedoras, e a gente está batendo um papo sobre o poder de uma comunidade de mulheres, mulheres empreendedoras. E eu quero mandar um abraço ao pessoal que ainda está passando por aqui, do São João do Araguaia, no Pará, São Gabriel, na Bahia, Medina, Minas Gerais, e pessoal da Bélgica por aqui também. Inclusive a Marlene da Bahia mandou uma mensagem, Sumara, olha só, mulheres, bora viver um dia de cada vez, com foco no futuro, mas fazendo o melhor hoje. Muito obrigada, Marlene, pela sua participação. E olha, porque eu pedi para as mulheres mandarem mensagens, né? Então a Marlene e outras mulheres também passaram por aqui mandando Que bom. mensagens. E Sumara, eu queria agradecer pela oportunidade de você estar aqui, pela sua disponibilidade, né? A gente se conheceu pelo networking, por isso que eu falo, gente, o poder do networking. Essas mulheres que eu trago Verdade. aqui no programa são mulheres que eu conheci participando de networking, fazendo networking, participando de eventos, mulheres que somam, que multiplicam na vida da gente. Então é Sim, muito importante a gente também fazer o networking genuíno, né, Sumara? Então, eu quero agradecer você pela sua disponibilidade de estar aqui. E eu gostaria que é um você prazer. mandasse aí a sua mensagem e falasse um pouco do seu trabalho, onde as mulheres podem encontrar o Despertar da Empreendedora e tudo mais para poder te seguir lá e saber mais sobre a comunidade. Gente, eu quero agradecer esse convite à Fabiana, que ainda não conheceu pessoalmente, ela é essa mesma mulher, viu? Super elegante, super educada.
e realmente nos conhecemos através de um evento, network, onde eu estava sem caneta, assim, ela foi muito gentil, me emprestou uma caneta que eu tenho até hoje, viu, Fabi, de várias. Exatamente, né? Exatamente. E assim, quando você tem coragem, às vezes as pessoas chegam em um evento, elas não sentam na frente, elas não têm coragem de falar com ninguém, chega no evento, ela vai com outra pessoa e não. Gente, você tá ali para conhecer pessoas, para fazer conexões. Quando eu levo as meninas para o evento, só ninguém perto de mim. Só ninguém perto de mim. Eu quero que vocês conheçam outras mulheres. Ficou em pânico. Conheçam outras mulheres, façam amizades, abram o coração de vocês para o novo. Então, gostaria de agradecer por essa oportunidade, dizer que a comunidade Despertar é uma comunidade, o nome é Despertar, seja para a vida empreendedora, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional. Eu tenho mulheres que entraram na comunidade, sabe, que entraram para a comunidade que não usavam batom. E quando foi mês passado que ela chegou, ela me puxou assim do lado, ela disse, até beijo na boca, meu marido agora está mudando. Então, assim, porque o ambiente da comunidade, onde ela está com outras mulheres participando, exalando o feminino, porque é muito importante. Exatamente. A energia masculina, meninas, é para fazer dinheiro, mas a energia feminina, ela lhe conecta, Exato. ela lhe abre e suaviza, e ela vai suavizar a sua caminhada, né? E é algo, Fabi, que eu acredito que você tem muito para construir também nessa pauta do feminino, sabe? Uhum. Que eu vejo que você transmite isso de forma muito genuína. Então, é isso que eu quero dizer. A comunidade está aberta para todas as mulheres que queiram participar. É uma comunidade, não a gente faz um planejamento online, já está entrando pessoas de outras cidades, outras mulheres de outras cidades na comunidade. O nosso arroba comunidade Despertar da Empreendedora. O meu arroba é Sumara Alves MKT. Fabi, quero deixar aqui registrado que em outubro você vem para Sergipe, a gente Ah, maravilha, vai, claro, com certeza estarei aí. e eu quero passar o seu contato para outras mulheres que aproveitem esse network. E é isso, estamos aqui para construirmos juntas, a gente está aqui para construir esse novo momento, né? Que nós mulheres está tendo a oportunidade nesse, nesse novo ciclo, nessa nova era, né? A era do posicionamento de mulheres. Ai, maravilha, Sumara. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. Você sabe que eu te admiro muito, a gente conversou Eu bastante. também. É uma mulher assim incrível. Então, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. E assim, mulheres, vamos terminando o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a Rádio Número 1 das Mulheres, para mulheres que decidem protagonizar. Não esquecem de me seguir também no Instagram, @Fabisama, e Sim, também no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembrem-se, mulheres, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês verdade. na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Beijo para você, Sumara. Beijo, audiência. Beijo, Beijo. rádio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.